Então, saudações fraternais. Hoje queria fazer um comentário sobre a questão da carne de porco. Os alimentos que são proibidos, em particular a carne de porco, né? Aquilo que tem basicamente a ligação com os animais. E o argumento que se tem hoje no mundo é que aqui, pela graça tudo foi expurgado, sei lá, posso até exagerar dizendo que foi tudo santificado, né? Outros até comentam que aqueles porcos que Jesus expulsou os demônios para lá são só aqueles, né? Yeah. Ok, então eu gosto que a gente volta no princípio das coisas, né? Vamos aqui compreender bem isso, porque às vezes nós esquecemos o fundamental, né? Que quem ordenou foi o Deus, e o Deus de ontem, o Deus de hoje será o Deus de amanhã. Mas na verdade eu gostaria que fizéssemos uma profunda análise sobre isso de que Cristo purificou isso. Então, Deus criou o mundo, né? Criou o mundo, os céus, a terra, tudo que neles existe, o homem, e orientou-os, né, que cuidassem tudo que ele fez na terra. Depois, nós os homens acabamos por cair em tentação a partir de nossos pais. Quando o homem cai em tentação, toda a terra sofre. Sejam homens, animais, selvagens ou não, todos pagam, todos nós pagamos por isso. E isso é claro, eu não vou aqui começar a mencionar capítulo, eu não sou pastor nem evangelista. Talvez sinta-me evangelista porque todos nós o somos e de pregar o evangelho. Então, eu tenho uma plena certeza daquilo que eu estou a falar, é conhecimento. Se alguém tem dúvida, vai na internet, pega a Bíblia e sabe do que eu estou a falar. A terra pecou através do homem, dos nossos pais. E o que acontece? Todos nós, né, vou repetir aqui, todos nós acabamos por sofrer, por ser imperfeitos. Daí que tanto o homem como os animais morrem, ficam doentes, algumas coisas são proibidas. Animais que possivelmente, não sei se é utopia, mas eu acredito que é realidade, brincavam com o homem, hoje são ferozes, são selvagens, você nem pode se pôr à frente deles. Mas ao longo da história vêm os profetas e tudo mais, e vem um homem que nasce do Espírito para nos salvar. E se formos a ver, sempre que se fazia expiação pelo pecado do povo, tinha que envolver sangue. E a representação, né, aquilo que teologicamente se chama antitipo de Cristo, sempre foram os cordeiros, que eram preparados pelos sacerdotes a fim de poder expiar o sangue, perdoando o pecado daqueles que cometeram. Mas, como havia necessidade de fazê-lo, de grande tamanho, vamos assim dizer, vem Cristo, o sumo sacerdote, fez-se homem para morrer por nós. Mas tem uma vírgula ali. Como é que isso funciona? Salmos é muito claro quando declara a Deus dizendo: e no pecado me concebeu a minha mãe. Como assim no pecado me concebeu a minha mãe? Vamos chegar lá na carne de porco, vamos compreender isso. Como assim no pecado me concebeu a minha mãe? Então, o que é que nós temos? Nós temos que até hoje eu que vos falo, espero não morrer, espero que Cristo venha, mas se chegar o meu dia eu vou partir. Por quê? Porque os nossos pais cometeram e um dos castigos foi esse, a não eternidade. Como é que aquele castigo chega até mim? Simples, porque isto passa de geração em geração. E o passar de geração em geração é através de quê? Através do sangue. Por quê? Porque Deus não cria novas almas, isso é que eu acredito. Mas sim, as almas vão passando de pai para filhos. Por isso é que nós, ainda que sejamos milhares de milhões, somos filhos de Adão e Eva, porque é o princípio de tudo. Temos no nosso ADN, o DNA, nas nossas veias, alguma coisa
da humanidade que partiu de Adão e Eva. O que isso significa dizer? Significa dizer que o pecado, o castigo que nos traz a morte parte do princípio de Adão e Eva. Mas, para nós sermos salvos disso, nasceu um homem que o seu sangue é incorruptível, quem? Jesus Cristo. Como assim? Jesus Cristo nasce exatamente do Espírito por causa disso. Então nós temos um ser imaculado, purificado, santo e santíssimo pelo seu sangue, pois nasceu do Espírito e não do homem. Quebra Jesus Cristo. Quebrou esta maldição. Ele não tem isto. E através do seu sangue, certo? Nós somos purificados. Por isso é que há necessidade de passar pelo batismo. Você aceita Cristo pelo Espírito Santo. É importante. O batismo é importante mesmo. É importante a pessoa ser batizada. Porque ele diz: ide pregar o evangelho. Aquele que crer e ser batizado será salvo. Crer e ser. Não é ou ser batizado. E ser batizado. Porque o ser batizado é que representa claramente nós sermos parte do corpo de Cristo, daí a Santa Ceia, daquele corpo que foi purificado pelo seu sangue, certo? Que não tem este de pelo pecado me nasceu a minha mãe. Jesus Cristo não tem isso, pelo pecado me nasceu a minha mãe. É sim, 100% homem, 100% Deus. Agora vamos compreender uma coisa. Se até hoje nós os homens temos as marcas do pecado de Adão e Eva lá no princípio, que são as anomalias por causa do erro, logo significa dizer que todos os animais têm essa maldição. Certo? Certo. Como compreender isso com as coisas que Deus proibiu na natureza? Então, se o homem compreende que tem coisas que se tornaram defeituosas por causa da maldição lá no jardim dele, claramente que os outros seres também tiveram isto. Por exemplo, o animal. O animal também começou a ter defeito, também começou a morrer, começou a ser mais selvagem, essas coisas todas. E o Criador, conhecendo isto, disse: olha, por causa do mal que vocês cometeram, pecaram, não comereis a carne Y, X, Z. Por quê? Só ele é que sabe. Vais perguntar por quê? Porque ele é o Criador e viu que pelo mal, o animal X, Y, Z não devereis comer como o meu povo, porque só ele sabe porque que o povo que ele escolheu para si não deve se misturar com aqueles animais. Coisas completamente espirituais. Vou tentar resumir. Então, é como se eu tivesse a lhe perguntar, porque se for simplesmente a graça, então não é necessário o homem ser batizado. Se for simplesmente a graça, não é necessário o homem, para merecer a salvação, crer e ser batizado, quer dizer, ser purificado pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue imaculado que não tem essa maldição. Tá vendo como é que as coisas são? Tá vendo? É mais ou menos, eu gostaria de trazer essa reflexão, essa forma de compreender as coisas, para nós analisarmos de onde é que vêm verdadeiramente as ordenanças de Deus, compreender que são coisas muito mais profundas do que simplesmente chegar, pegar a Bíblia e dizer, não, a graça disso, a graça disso. Não. Porque se o homem, que é o ser humano, que é o homem, Cristo disse, tem que ser batizado, comer a Santa Ceia, que é o corpo e o sangue do Cordeiro. Aliás, desde sempre, o antigo de Cristo foram os cordeiros que sempre foram preparados pelos sacerdotes, e aquilo nem era completo, mas teve que vir o sumo sacerdote Cristo, que morreu por nós para nos purificar. Mas mesmo assim temos que ser batizados. Por quê? Porque do pecado nos concedeu a nossa mãe, certo? E aquele que criou o céu e a terra disse, orientou, olha, por causa do mal que existe na terra e questões altamente espirituais, olha, não come isso, aquilo é mal, não faça isso, tá? Porque me é abominação, porque não quero que assim seja. Bem, são já 10 minutos, acho que por hoje eu gostaria de deixar essa reflexão
no ar. Deus abençoe.